Agora, um dado preocupante. A Organização Mundial de Saúde aponta que quase metade da população brasileira está acima do peso. Amanhã é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e o Hospital Geral de Goiânia já começou hoje, no Lago das Rosas, uma ação de alerta e de cuidados para evitar o excesso de peso. Quem conversa com a gente sobre este assunto é a nutricionista Valéria de Souza Abreu. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Dá para responder por que as pessoas estão engordando tanto, então? Michele, isso é um problema muito sério, porque as pessoas elas passaram a negligenciar o seu hábito alimentar. Eles esqueceram que a saúde é primordial. E mais importante do que isso, é uma boa alimentação. Uma alimentação equilibrada, com um prato colorido, cheio de hortaliças, arroz, carne, frutas. Então, que eles estão trocando isso pelo fast food, pela correria. E ao invés de eu comer um prato do famoso arroz com feijão, salada e carne, eu estou trocando por refrigerantes, coxinhas e outras guloseimas. E isso realmente o organismo não tolera. E soma tudo isso também à vida sedentária, né, Valéria? Isso é importantíssimo. Hoje, caminhar é uma coisa importantíssima na vida da pessoa. A pessoa chega hoje, vai para o computador, senta na televisão, só mexe com o controle, começa a comer pipoca, skinnies e todos os baconzitos da vida, e isso vai fazendo com que a capacidade de acúmulo de gordura torne-se cada vez maior. Se eu não queimo, com certeza eu vou acumular. Agora, você acha que o maior pecado está onde? Na qualidade do alimento ou na quantidade? Nos dois, principalmente na qualidade. Nós vemos que as mesas de hoje, elas não contêm hortaliças coloridas, as frutas, os legumes, a carne. O prato não está ficando colorido. Então, quanto menos colorido o prato, mais significa que a alimentação está errada. Quanto mais eu troco a minha fruta por chocolate ou guloseimas, mais eu estou oferecendo para o meu organismo um percentual maior de calorias, o que consequentemente vai me promover a obesidade. Existe uma pessoa obesa que você pode dizer que ela é saudável? Existe o obeso saudável, Valéria? Normalmente eu digo que não. Existe o obeso que não está doente, mas saudável, a patologia obesidade por si só não, porque ela pode provocar outras comorbidades, como por exemplo diabetes, pressão alta, colesterol alto, aquela pessoa que não tem dificuldade para dormir, que a gente chama de apneia do sono, e aí N outras patologias correlacionadas, o que a gente tem que evitar. O que a gente percebe hoje, Valéria, é que não existe uma educação alimentar, como você estava dizendo. As crianças hoje, seria interessante se os pais, as escolas, desde os primeiros anos de vida, ensinassem as crianças a comer de forma adequada, né? Marcelo, isso é importantíssimo, porque a gente teve um aumento de 8,5% do nível de obesidade infantil. Se eu tenho um aumento das células adiposas quando criança e esse número de células adiposas começa a se fixar no próprio corpo, ele consequentemente vai ser um adulto obeso. Tanto pela ingesta inadequada, como também ele não foi orientado para a família a uma alimentação saudável. Então, se a gente não tem esse trabalho familiar com a criança, com certeza nós teremos futuros obesos. A gente pode dizer que a genética é a maior vilã nessa situação ou não? É a questão de hábitos alimentares e questão de atividade física? Eu diria que de tudo um pouco, porque se eu coloco uma pessoa obesa com hábitos alimentares, uma pessoa com tendência à obesidade, com hábitos alimentares saudáveis, ela não significa que necessariamente ela vai atingir a obesidade. Agora, se eu colocar uma pessoa que era magra, com hábitos alimentares errôneos, só com guloseimas, refrigerantes, bebida alcoólica, sedentarismo, com certeza ela vai chegar à obesidade. Agora, a gente está vendo uma tendência recente aí, né, Marcelo? Eu acho que as pessoas estão, pelo menos é o que eu percebo, assim, no meu meio, uma preocupação maior. Agora, com a saúde, você observa que as academias têm mais pessoas, nas redes sociais há uma conversa de alimentação saudável, agora até virou moda, sem glúten, sem lactose. Esse tipo de coisa, assim, está sendo incentivado, mas tem um alto custo também, não é? Tem essa questão. É verdade, mas é porque as pessoas, elas não podem levar a alimentação saudável para um modismo. Não é uma dieta e não é uma alimentação extraordinária. É uma alimentação que eu digo uma reeducação alimentar. Então não é se fazer dieta, é você aprender a como comer para levar esse hábito alimentar para a sua família, para os seus filhos e para o meio onde você convive. Então hoje nós estamos numa época de culto ao corpo.
Eu sempre costumo dizer que a gente não pode ser extremista. Nós devemos cultuar o corpo, mas em contrapartida devemos ter uma alimentação equilibrada para que isso se torne um ritmo de vida, uma rotina de vida. E aí, consequentemente, não tem jeito de dar errado. Agora, quando você fala alimentação adequada, é possível receitar, por exemplo, existe uma receita para todo tipo de pessoa, ela deve procurar a ajuda de um especialista, de um nutricionista, ou ela pode fazer esse balanceamento da sua comida em casa mesmo? O ideal é que ela procure, se ela tiver com um grau de obesidade muito alto, um acompanhamento do médico ou do nutricionista para ele trabalhar em conjunto, ou também de uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta ou psicólogo. Mas todo mundo é um pouco de nutricionista e sabe aquilo que faz mal. Né? O problema é que eles teimam em ainda comer o errado. Por quê? Porque todo mundo sabe que no seu pratinho tem que ter o arroz, o feijão, a salada, a carne. Sempre nas quantidades menores, a quantidade que cabe no prato, onde você tem que comer e não repetir o prato. Aí o que eles fazem? Simplesmente fazem de conta que isso não existe, continuam comendo errado e deixam essa rotina da correria do dia a dia ser mais importante do que o prazer de uma boa alimentação e o prazer de se ter uma alimentação adequada. E ainda tem aquela questão da forma como muita gente foi criada, né? O prato cheio, aquela história, não vou repetir, enche o prato e ainda escutava os pais falando, não, você não tem que deixar comida no prato, que é feio, que é pecado. E às vezes a pessoa está satisfeita e está comendo. Isso é uma cultura que tem que mudar e eu vejo que isso está mudando aos poucos, mas está. Então eu preciso de principalmente visualizar no meu prato bastante salada, carne e o mínimo possível de arroz e feijão. E sempre lembrando, jamais misturar vários carboidratos numa mesma refeição. E fazer exercício físico. Básico, eu tenho que andar de mãos dadas. Alimentação saudável com a prática de atividade física. Tá certo. Valéria de Souza Abreu, nutricionista, a gente agradece a sua entrevista. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde para vocês.